dia a todos, a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início então ao culto, aquele que é único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, e que o Espírito Santo esteja nos dirigindo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao trono da graça e falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Também neste momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor nos prepare para a administração deste culto. Meu Deus, seja o Senhor nos purificando, perdoando os nossos pecados, para que nós possamos entrar com confiança diante do trono da Tua graça. Abençoa esta vida, esta casa, este lar que está participando conosco agora. Abençoa aquelas pessoas que se encontram em deslocamento, trabalhando em qualquer outra atividade. Seja o Senhor guardando, protegendo e livrando de todos os males. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Seja o Teu Espírito Santo a iluminar as nossas mentes, a dirigir este culto, Senhor. Toma nas Tuas mãos agora tudo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. E assim, meu Deus, vai abrindo os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua vontade, para que seja o Teu Espírito Santo a dar a direção às nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a acalmar aquele coração que está ansioso, que está intranquilo. Seja o Senhor a trazer paz àquele que está em confusão. Seja o Senhor a trazer a solução para aquele que está completamente desorientado, Pai. Fala a cada coração. Seja o Senhor transmitindo a Tua vontade. Seja o Teu Espírito Santo dando a capacidade, a sabedoria, todos os recursos necessários para que possamos permanecer na Tua presença, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos um pouquinho aqui ali por causa do barulho, né? E nós, nessa manhã, esse domingo, né? Mais um domingo aqui, estamos preparados. Vamos iniciar o culto, louvando, né? Exaltando aí o nosso Deus, né? Então, vamos nos preparar nessa manhã, que nós temos também a Santa Ceia do Senhor, né? E vamos abrir, né, esse culto ministrando louvor. Vamos pegar então as nossas árvores agora, né? E vamos abrir as nossas árvores. No hino 39. Hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, a
sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos então agora abrir a palavra de Deus. Convido a igreja a abrir aí as suas Bíblias na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer entrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus. Então, tem aqui um subtítulo, aqui na passagem vai ter 3 subtítulos. Né? Primeiro é a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Segundo, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. E o terceiro, a ação de graças e exortação. Então vamos ler apenas a primeira parte, o primeiro título, e depois a gente dá continuidade, né, na explanação da palavra que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações aqui nessa manhã. Então, vamos lá, vamos ler primeiro aqui a introdução até o versículo 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, é uma palavra aqui de ensino, né? Nós vimos aí uma pregação na semana passada sobre a igreja de Tessalônica, e que Paulo estava ali exortando eles a
praticavam bem, né? Tinha essa marca, e que também eles não ficassem preocupados por causa das perseguições. Então foi isso que nós vimos na semana passada, né? A esperança em Cristo Jesus, e que a gente deveria continuar sendo motivados. A igreja deveria estar exortando, né? Incentivando um ao outro a permanecer na santidade, a permanecer na presença desse Deus maravilhoso. E agora surge um novo assunto na igreja de Tessalônica, e algumas pessoas, né, começam lá, e pessoas que pregam, né, pessoas que estão ali na igreja, começam a avisar que chegou, está chegando, né, já estava chegando o dia do Senhor, que aquele momento era o dia do Senhor, o que obrigou, né, fez que houvesse a necessidade de Paulo escrever mais uma carta para tratar desse assunto, né? E então foi o que nós começamos aí a introdução, e nós vamos agora rever, e agora, né, explanando um pouquinho, procurando entender o que estava acontecendo em Tessalônica, e como isso também se reflete nos dias de hoje, com o que está acontecendo hoje aqui na nossa atualidade. Então ele começou dizendo assim, a vinda do Senhor, né, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade, igual o subtítulo primeiro, né? Então eu falo, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, né? Então a carta começa dando uma palavra de incentivo. E o que ele está exortando aqui? Que as pessoas não deixem a sua mente com facilidade, sair da sua mente com facilidade, aqueles ensinamentos que foram dados, baseados na Bíblia e baseados nas cartas, nos ensinos, na doutrina dos apóstolos, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, não se perturbe com essas pessoas que estão aí falando, que estão aí escrevendo cartas como se fosse nós que as estivéssemos escrevendo, né? Porque eles escreviam as epístolas que foram aí reunidas ao canon, né? Então eram coisas que não tinham nada a ver com o canon bíblico. O canon são todos os livros que foram aprovados, né? Os livros que são inspirados pelo Espírito Santo e que vão aí se juntar na Bíblia, formando os 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esse é o canon bíblico. Então estava aparecendo 67, 68, 69, 70, 71, e o negócio estava ficando muito bagunçado, e a cabeça das pessoas estavam ali confusas, e muitos já estavam ali saindo da doutrina genuína, da fé verdadeira, por causa dessas coisas. E o próprio irmão Paulo, pregando, ele disse que um pouco de fermento ele vai fazer com que toda a massa cresça, se corrompa. E o fermento, biblicamente falando, ele está associado ao pecado, está associado ao mal, né? Porque Deus é santo. Aí você coloca ali uma coisa impura, aquilo ali cresce, e mistura as coisas que são santas de Deus com coisas que são impuras. E era isso que estava acontecendo, colocado no dia do Senhor, e junto com isso outras coisas iam sendo colocadas. Na verdade, nem essas coisas estavam sendo ali aprovadas, não tinham um fundamento bíblico, nem tampouco era chegada a vinda do Senhor. Então é isso que Paulo ele começa explicando aqui. Então o que isso aí quer levar, irmãos? Quando a pessoa diz, Jesus vai voltar no dia 1º de maio, né, no feriado do dia do trabalho. O que a pessoa está dizendo aí? Ela está chamando a atenção para si, porque se ela está dizendo que Jesus está voltando, ela tem essa autoridade profética, né? Também ela está com a autoridade profética para falar coisas aí mais simples. E aí a pessoa vai fomentando, né? Ela vai implantando o engano dentro da igreja. Então, ó, irmão, eu vi uma coisa ali, né? E daí vai saindo aí uma série de desvios doutrinários. Uma coisa é Deus usar o seu servo, a sua serva, para trazer uma mensagem específica que vai dar orientação, que vai dar segurança para a sua vida. A outra coisa é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é bíblica, ela é fundamentada na Bíblia. Não tem mais nada que se possa tirar e nem acrescentar, conforme está no livro de Apocalipse, na Bíblia. Então a gente precisa
precisa estar ciente disso aí, né? E aí ele vai dando as qualidades, né? No versículo 3 ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha o que? A apostasia, a rebeldia, né? As pessoas se levantando contra Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquela pessoa, aquele homem eloquente, né? Com muita sabedoria, com muito carisma, que vai aí dominar o mundo através dos poderes satânicos. Então primeiro vai ter que aparecer essa pessoa, né? Primeiro vai ter que aparecer esse anticristo, para que depois venha o dia do Senhor. Perdão. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se levanta, que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a gente vê aqui a característica desse anticristo, desse grande líder mundial, que não vai ser chamado de anticristo, ele vai ter um nome, né? Ele vai liderar aí as nações, um bloco de nações, e que vão aí começar a submeter através da força, da guerra, vai ter guerra, muita guerra, todas as nações que não quiserem se submeter a ele. E mais tarde, todos aqueles que não quiserem receber o número da besta, né? Vai ter o número da besta também, que vai ser colocado na testa ou no braço das pessoas, né? E nós já sabemos que temos tecnologia sobrando para isso, né? Para muito mais. E, quer dizer, todas as condições estão sendo criadas. Mas isso quer dizer, quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo que vai ser ano que vem, mês que vem, daqui uma década, daqui a 100 anos, só Deus sabe. Ninguém pode dizer, eu sei, amanhã, se prepara que é amanhã. Pode ser agora, glória a Deus, né? Mas por que a gente sabe que não é agora? Porque a igreja tem que ser sábia, né? Porque não se revelou o homem da iniquidade. Nós já temos uma rebeldia contra Deus, isso já é antigo, né? Começou lá no Éden, essa rebeldia, mas ela vai se intensificando, né? Essa rebeldia contra Deus, ela vai crescendo, essa apostasia, e também dentro das igrejas, ou seja, igrejas que estão aí aprovando coisas que Deus reprova, né? Tipos de casamentos e relacionamentos que Deus reprova, né? Então, isso já está acontecendo. Estou falando de igreja, tá, gente? Nós não temos nada com o mundo secular, tem que separar as coisas. Estou falando aqui da igreja. A igreja, ela tem que seguir a Bíblia. Se você não é da igreja, né, nós não estamos falando com você. Não sei que um dia você se converta e venha para a igreja. Mas a igreja, ela tem que seguir a Bíblia. Então, os mandamentos de Deus são bem claros. Como o homem e como a mulher devem se relacionar, como deve ser o tratamento para com os filhos, como deve ser o trabalho, tudo está na Bíblia, tudo está ensinado na Bíblia. E este homem, ele vai se levantar contra todas estas coisas. E todos aqueles que vão seguir ele também. Mas não é só a Bíblia não, as outras religiões também, porque ele vai se levantar contra tudo que se refere a Deus, quer seja o Deus verdadeiro, quer seja os deuses falsos, os deuses que não existem. Ele vai se levantar contra todo objeto de culto, né? Então, quer seja imagem, quer seja amuletos, quer sejam símbolos, todos os objetos de culto, ele vai se levantar contra. Então, esse é o anticristo, esse é o homem da iniquidade, e ele vai se assentar no santuário de Deus. Ou seja, nós sabemos que virá o terceiro templo, né? E o Israel, né, vai construir o terceiro templo. Então, o que nós podemos aqui, né, é apenas uma hipótese, né, mas é o que pode acontecer, que aponta que vai acontecer, é que depois de construído esse templo, ele vai, na marra, entrar lá e sentar e exigir adoração como se ele fosse o próprio Deus. Está vendo como as coisas vão ficar bem claras para quem está seguindo ao Senhor Jesus? Eu espero que, se a gente estiver aqui na terra vendo essas coisas, Jesus não tenha voltado, porque se ele voltou é sinal que a gente não subiu, né, irmãos? Mas nós precisamos subir e temos que ter essa fé e essa certeza. Mas quando as pessoas que estiverem aqui na terra, elas verem estas coisas, né, você assistir uma pregação, seja essa ou outra como essa,
e falou dessas coisas para você, então, olha, não aceita o número da besta. Na testa, no braço, onde quer que seja, não aceita, porque você já sabe o que está acontecendo, né? Busque a salvação pela misericórdia de Deus, né? Vai lutando contra. É melhor perder a vida do que perder a eternidade. Essa que é a questão. Se você estiver numa situação dessa, é melhor você perder a sua vida do que perder a sua eternidade. E infelizmente é isso que vai acontecer, porque ele vai eliminar todos aqueles que não rejeitarem o Senhor Jesus. Ele vai eliminar todos aqueles que não reconhecerem Ele como o único Deus. Ele não é Deus coisa nenhuma, né? Então não vale a pena, né? Se você por acaso por alguma razão ficou para a segunda chamada já sabe que vai ter que, né, dar a sua vida, como o Senhor Jesus ele deu a vida para nós. Então, esse homem da iniquidade, vamos continuar aqui no versículo 5. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo está lembrando, gente, olha, eu estava aí pregando na igreja, eu falava do anticristo, eu falava da apostasia, os sinais das coisas que vão acontecer, e agora tem gente aí mandando carta, tem gente aí pregando palavra, tem gente aí fazendo profecia, espíritos aí estranhos falando no meio de vocês, e vocês estão se deixando enganar, né? Então, aquelas coisas que não estão na Bíblia e a pessoa aceita facilmente. Por quê? É uma necessidade do homem de tocar, de ver, né? De sentir. E, na verdade, nós temos um Deus que é Espírito. Ele está presente em todos os lugares. E Ele fala aos nossos corações através da Sua palavra, através do Espírito Santo. Então, nós não temos que ter nenhuma necessidade de tocar em alguma coisa. Que nada, irmãos, é ponto de contato, nada. É engodo para a pessoa ficar dependente de alguma coisa, dependente de alguma instituição, dependente do homem. Nós temos que ser dependentes de Deus e dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo já estava acontecendo naquela época, né? Isso aí tinha um propósito, enganar as pessoas, né? Muitas pessoas, já por conta disso, já não eram muito chegadas, né? Deixavam de trabalhar, já que Jesus está lá, né? Voltando, né? O Senhor já vai chegar. Então, para que trabalhar? Para que produzir? Né? Para que crescer? Então, larga tudo para lá, né? E ficava ali encostados na igreja, encostados no irmão. Olha como é que a coisa estava ali se desandando. Mas, se você for mais um pouquinho na frente, no capítulo 3, o Paulo faz uma recomendação. Olha só, eu recomendei a todos vocês que trabalhem. Mas tudo bem, quem não quiser trabalhar, que não coma. É simples assim, né? Então, mostrando que realmente nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, tá? Então ele mostra esse caráter, né, desse homem da iniquidade, e que ele está sendo detido, né? Ele vai falar mais adiante sobre isso, mas aqui ele já dá um sinal. E aí, quem é que tem poder para deter ele? Só tem um, né? Por que ele não apareceu aqui agora também? Não apareceu lá, nem apareceu cá. Por que não apareceu? Só existe uma razão lógica para isso, né? Deus, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, querendo salvar o maior número de vidas possíveis. Ok? Deus esperando, que tem muita gente que é dele e que ainda não veio. Tem muita gente que ele escolheu, mas que ainda está, né? Ainda não se converteu, ainda não assumiu a posição que Deus quer. Quando todos esses aí assumirem a posição, aí eu acredito, né, que vai ser o momento que Deus vai determinar. Com todas as coisas se encaixarem, porque Deus é assim, as coisas com Ele são perfeitas. Então, quando todos aqueles que tiverem ser salvos já estiverem ali aceitando Jesus, convertido, né, tudo direitinho, aí é que Deus ele vai se mover e deixar ele começar a agir, né, só para a derrocada dele, para a derrota total dele. No versículo 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade, né, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? Quem é que está detendo, né? É Deus. Eu não sei se ele está, não sei, irmãos, a gente não pode aí, né, especular. Se ele está colocando um anjo para fazer isso, se ele mandou lá algum selo, eu sei que está detido, ele não pode agir nesse momento, né? Mas
toda a preparação já está aí. A apostasia, as leis, né? As leis cada vez mais injustas, né? Leis aí que penalizam o relacionamento homem e mulher, né? Colocam ali um receio do homem, né? Ter um relacionamento com a mulher e vice-versa. Então, nós temos leis aí que estão separando casais, em vez de unir, estão separando casais. Leis que estão afastando a família, tirando o poder da família. É só estudar e pesquisar, você vai achar isso aí. Então, tudo isso já são, não é só, tem gente que acha que isso é só no Brasil, não é só no Brasil não. Isso é mundialmente que está acontecendo isso aí. Poucos são as nações que estão resistindo a isso. A maioria está aceitando essas coisas. Por quê? É a preparação, é a apostasia, a rebelião contra Deus, que está aí abertamente acontecendo. Nós já estamos vendo isso aí já há muitos anos, não é de hoje também não. Versículo 8. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Tá? Então, quando ele estiver achando que é, né, o Deus, né, o chefe de tudo, que todo mundo tem que se subordinar a ele, que ele não vai ter nenhuma oposição, né, vai crescer, né? Satanás vai inflar o coração desse anticristo, como ele faz. Ele trabalha muito nessa questão de botar o orgulho no coração das pessoas. Jesus então virá para aquela batalha, né, final, a gente conhece, o Armagedon, e irá derrotá-los, não é com espada, não é com canhão, não é com caças. Eles vão tentar lutar, né? Vão atacar Israel lá com toda a tecnologia, com todo o armamento bélico, né, de última geração. Vão fazer uma festa ali para destruir a Israel. Jesus, ele simplesmente irá derrotá-lo, diz aqui a palavra, com o sopro da sua boca. Irá matá-lo, irá destruí-lo por completo, né? Se você vê no Apocalipse, a besta, o anticristo e Satanás, né? Aí vai morrer aqui, mas aí a gente sabe que a pessoa tem a morte física, mas ela é um espírito. A palavra diz que eles serão lançados vivos no inferno. Vão inaugurar, né? Vão inaugurar o inferno, vão ser lançados vivos no inferno. Você vai receber a sentença que já está dada para eles. Então, por que essa rebelião? A pessoa, mas por que vai ter essa rebelião se Satanás já está condenado? Se os anjos caídos já estão condenados, estão mesmo. Isso é uma afirmativa correta. Estão derrotados, estão condenados. Mas eles querem afrontar Deus. E qual é a única forma de afrontar Deus? Tocando no homem. Né? O homem aqui é o homem e a mulher, é um homem genérico. Tocando no ser humano. Então, quanto mais pessoas ele arrastar para essa rebelião, ele arrastar para o inferno, é a única forma que ele tem de atingir a Deus. Por quê? Porque Deus, ele ama o ser humano. Para Deus, nenhum de nós seria lançado no inferno. Mas por causa da rebeldia, da teimosia, por causa da incredulidade, a maioria será lançada no inferno. Essa que é a grande verdade. E eu sempre falo aqui os irmãos, o irmão Luiz fala também, todos nós falamos aqui, os irmãos aí que pregam em outras igrejas, vamos continuar falando, que o inferno existe, que as pessoas que não crerem no Senhor Jesus, crerem de verdade pelo poder do Espírito Santo, elas vão ser lançadas lá. A gente não tem nenhum problema de dizer isso não. Pior é se a gente partir e não falar. A gente tem que falar isso. A pessoa tem que saber qual é o destino dela. Tem dois destinos. Aí você pode escolher, né? Então, se você é o escolhido de Deus, vamos dizer assim, né? A gente às vezes, puxa, eu escolhi Jesus, né? Para ser o meu Senhor e Salvador. Ô, glória, né? Só dar glória para Ele mesmo, né? Escolhi Jesus. Escolheu nada. Nenhum de nós escolheu, não. Foi Ele que nos escolheu. Se nós formos para Ele um dia, estamos na presença dEle, estamos também na presença dEle,
é porque Ele nos escolheu. E é Ele que nos mantém, porque se Ele nos soltar, a gente volta de novo lá para o lamaçal, para onde a gente estava, fazendo as mesmas coisas e piores até. Então é isso que nós precisamos entender. Quando você diz, eu quero Jesus na minha vida, eu creio nele, foi porque Ele te escolheu. Foi porque Ele colocou uma marca no seu coração e falou, essa pessoa ela pode sofrer o que ela sofreu, fazer o que ela fizer, mas um dia ela vai me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida e eu a salvarei. Então, não foi você que escolheu isso. O irmão que está aí 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja, não foi você que escolheu isso. Foi Jesus que escolheu você para estar na presença dele. Tá? E o iníquo, o maligno, que já está operando no mundo, o Satanás a gente sabe que está operando por aí, ele faz a pessoa ter até esse orgulho espiritual. Né? Aquele irmão que fala, eu escolhi Jesus, podia ter ficado no mundão, podia ter ficado rico, podia ser isso, podia ser aquilo, não foi nada. Foi Jesus que te escolheu, então você não se converteu a Ele. E aí você vai mostrar quem você é. Se você se converteu, você vai ter consciência que foi Jesus que te escolheu. Você não tinha condições, não tinha capacidade para isso. Porque onde nós temos base para isso? A salvação, Efésios, né? 2, 8 e 9. A salvação não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé, uma fé sobrenatural que nós, seres humanos, não temos condições de ter. Por isso que para muitas pessoas que são super inteligentes, né, doutores, mestres e isso, aquilo, outro, né, elas têm uma incapacidade de entender esse processo. Claro que muitos entenderam, estão aí pregando mesmo no seu meio, criticados e tal, mas estão levando a palavra, graças a Deus por isso, mas outros não. Eles têm uma dificuldade tremenda de entender estas coisas, porque estas coisas não se entendem pelo intelecto humano, pela vontade carnal, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Para você entender quem é esse homem da iniquidade, o que está acontecendo na terra, todas essas informações, você precisa conhecer a palavra de Deus, mas não conhecer somente pelo intelecto, conhecer pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo abrir a tua mente, e quando você olha para a Bíblia, e você olha para frente e fala, meu Deus, está acontecendo, está tudo aí na minha cara, já aconteceu, e vai acontecer, porque você vai vendo tudo que vai se encaixando. A palavra de Deus, ela faz com que as coisas se encaixem para aqueles que têm a mente de Cristo, não é a mente carnal. A mente carnal vai ler, reler, vai não entendi nada, né? E se o Espírito tocar, vai falar, então pede instrução. Pede instrução para o irmão, pede instrução na igreja, pede instrução para o pastorar, porque você vai entender. Eu vou abrir a tua mente e você vai entender. Então é necessário realmente que seja pelo Espírito, tá? Então essas pessoas que estão sendo salvas, que foram salvas, elas são salvas porque Jesus, porque Deus escolheu um dia, marcou um dia. É desde o início que isso foi feito. Versículo 11, né? Por este motivo, pois que Deus me manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Isso aqui eu acho tão triste, né, irmãos? Não que Deus dê a operação do erro, mas que as pessoas que rejeitaram a Deus, vai chegar um ponto tal que Deus ele vai falar, então pode enganar eles. Pode enganar, pode fazer a festa. Eles querem acreditar nisso aí, eles não querem acreditar em mim, então pode fazer a festa. Então, essas pessoas vão acreditar na operação do erro, até porque não vai ser uma operação fraquinha, não, vai ser uma operação muito forte. Vai ver aqui que o negócio vai ficar feio aqui na terra, né? E as pessoas vão estar acreditando, como já estão, né? Quantas pessoas não estão aí, né? Matando aí seus próprios filhos, tirando do seu interior, leis aprovando elas fazendo isso. Quantas pessoas não estão tendo relacionamentos que Deus não aprova, e pessoas estão tendo, pessoas estão aprovando, sem problema algum, é verdade? O importante é viver como se não houvesse amanhã, mas o amanhã há, e ele é eterno para todos nós.
Então as pessoas vivem como se, né, fosse o mundo acabar. Então querem fazer tudo que dá prazer à sua própria carne, desconsiderando ao Deus vivo. Não crédito à mentira, né? Uma das maiores mentiras aí, se você quer saber, é a tal de siga o seu coração. O coração do homem é enganoso e, conforme Jeremias, desesperadamente corrupto. Então, não tem como a gente seguir o nosso coração. Por isso a gente tem que consultar a Deus, tem que pedir a direção de Deus, tem que orar. Não tem como seguir o nosso coração. Mas a apostasia, a rebelião contra Deus, é seguir o seu coração, é fazer aquilo que dá vontade. E mais, né? E acusar aqueles que estão servindo a Deus de serem os causadores dos males desta terra, de serem os xiitas, né? Nós somos xiitas, são as pessoas que não têm tolerância, são intolerantes. É isso? Então, pessoas capazes de matar para sustentar o seu vício, matar para ostentar a riqueza, matar familiares, matar... Essas pessoas dizem que aqueles que estão servindo a Deus são os intolerantes. Então é um tipo de sociedade que é construída para dar sustentação ao anticristo. A sustentação do anticristo está aí, já voltado, né? E com leis, e com autoridades, e com pessoas em eminência, como se Deus não existisse. Mas Ele existe e está preparando tudo para o final, mas não agora, no momento que Ele determinar, né? Cuidado com esse pessoal que já chega dizendo que é agora, né? Bom, e no versículo 12 diz assim: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça, ação de graça e exortação. Então, o que vai acontecer? Qual o objetivo de eles terem um determinado sucesso? De um determinado momento haver realmente essa coligação de nações governadas pelo anticristo, esses reinos governados pelo anticristo, com tanto sucesso, né? Com tanta, durante algum tempo, tanta prosperidade, uma paz, né, falsa. Qual é a razão disso? Porque depois virá repentina destruição. Depois virão guerras, doenças, epidemias, desastres da natureza de tamanhos nunca vistos. Você vê continentes sendo inundados, faixas litorâneas sendo destruídas, águas amargas, situações caóticas na terra. A igreja foi, tá? Nesse momento aqui, a igreja Jesus já levou a igreja. Okay? Só os remanescentes aí que não deram crédito, que vão acordar, que vão ter uma chance ainda. Mas a maioria não vai ter nem isso, porque a maioria vai estar tão dominada pelo anticristo, que se você ler o livro de Apocalipse, você se assusta. As pessoas morrendo, as pessoas vendo toda aquela destruição, e elas olham para o céu e amaldiçoam a Deus. Olha só como é que vai chegar o grau de cegueira, de maldade no coração humano. Ele diz: não tem que pregar isso, né? Irmãos, a gente tem que falar dos espinhos. Se a gente falar só das flores, o povo fica enganado, né? O povo não desperta. Tem que falar dos espinhos, tem que falar estas coisas, para as pessoas entenderem que precisam tomar uma posição com Deus. Se você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, tome uma posição com Deus. Fica firme com Ele. Vão tentar te demover. O que tem lá no carnaval, né? O que tem lá na boate? O que tem encher a cara aí de álcool? O que tem? É que Deus não se agrada disso. É que você foi selado para ser um servo, uma serva do Senhor. E você não pode estar mergulhando nessas coisas. Por quê? Porque isso é a apostasia, isso é a rebelião contra Deus. Então você não pode estar envolvido com essa mentira, engano, trapaça. Não pode. A gente foi lavado no sangue do Senhor Jesus. Nós não podemos nos envolver com isso. Porque isso cada vez mais vai ser normalizado. Cada vez mais a sociedade vai aplaudir aquelas pessoas que montam escritórios, né, suntuosos, para enganar velhos, idosos, aposentados, né,
e que não dá em nada, faz todo aquele show que prendeu e tal, e não dá em nada. Porque cada vez mais essas coisas vão sendo relativizadas, né? Apoiadas por aqueles que estão aí no poder, né? Versículo 3: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio, aí de novo, tá? Desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, olha só. Desde o momento que você chegou, isso é forte, hein? No ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido você. Ah, mas eu fui para os bailes, né? Tive uma vida desregrada, tive vícios, isso, aquilo outro, não importa. Deus tinha escolhido, Ele sabia que um dia você iria se curvar diante dEle, que você ia se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá? Então isso é importante para a gente, saber isso aí. Um dia Deus Ele foi lá, Ele nos escolheu, não fomos nós, não. Nós estamos aqui porque Ele escolheu, né? Então é isso, mas tem uma razão, né? Para quê? Santificação do Espírito e fé na verdade. A santificação ela só é possível pela presença do Espírito Santo. Ninguém se santifica naturalmente, no poder do seu intelecto, da sua carne. Não consegue, não há como. É somente buscando a Deus pelo poder do Espírito Santo. E aí o processo de santificação ele vai ser bem sucedido. Né? Então, quando a pessoa entender isso, ela continua batendo cabeça, ela continua achando que está pagando preço, eu estou pagando preço e tal, né? Não tem nada disso. É o Espírito Santo. Não faça força. Não fique lutando, né, por uma coisa que você não tem condições de lutar. Agora, se você colocar o Espírito Santo na frente, você vai lutar com facilidade. Entendeu? Porque você vai ter prazer. Uma coisa é ter prazer nas coisas de Deus. A outra coisa é a pessoa estar ali forçando uma barra, achando que é um clube social que você tem que pagar pelo seu próprio intelecto, pelos seus próprios recursos. Não tem condições. É somente pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos sair. Versículo 14. Para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é as boas novas, né? Foi através da pregação do Evangelho que nós chegamos até Jesus, né? Alguém chegou para nós, pregou o Evangelho, aquilo despertou em nós, né? A fé, quem despertou? O Espírito Santo, né? E aquilo foi despertando interesse para que nós conhecêssemos mais e mais, né? Aquela sede de aprender das coisas de Deus, e isso aí foi feito tudo pelo Espírito Santo, tudo pelo poder de Deus, e continua sendo feito até hoje, tá? Então, quando a gente tem vontade de ler a Bíblia, quando a gente tem vontade de aprender alguma coisa, é o Espírito Santo que está trabalhando em nós para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso é obra de Deus. Agora, lembrando, né? Você já era um escolhido, ainda quando você ainda não tinha entrado na igreja, ainda quando você não tinha se arrependido dos seus pecados, ainda quando você não tinha publicamente recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, através do batismo lá nas águas, né? Quando você foi batizado na água, batizado nas águas, aí você assumiu o seu compromisso público com Jesus, você já tinha sido escolhido aí. Isso é importante a gente entender. 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossas. Então, quais são as tradições? Nós falamos aqui no início do canal, ou seja, aqueles 39 livros do Antigo Testamento, ok? E os 27 do Novos? Ainda não. Por quê? Porque esse canal só vai ser completo, né, lá para o ano 300 depois de Cristo. Então aqui ainda não, tá? Aqui só tem os 39. Mas tinha as cartas dos apóstolos que eram normativas. Tanto são normativas que elas entram no canal depois, compondo os 27 livros do Novo Testamento.
E aí, total de 66 livros da Bíblia. E ele está falando sobre isso, olha, ele está juntando tanto a parte do canon, a palavra, como a parte das epístolas, dos ensinos dos apóstolos, né? Que se junta também os evangelhos. Então, é isso que deve normatizar, é isso que deve dirigir a igreja. É entender isso aí, entendeu? Já está falando isso aqui, tá? Então, não é o irmão que chega, olha, eu olhei para a lua ontem, vi Jesus andando num cavalo, né? E ele disse que amanhã ele vai cavalgar até a terra, né? Aí, né? Bom, vou falar uma palavra aqui, meu Deus, né? Deixa de ser bobo, né? Deixa de ser bobo. Está escrito na Bíblia. Ele falou alguma coisa disso? Jesus descendo num cavalo alado, né? Para salvar a humanidade? Não tem isso na Bíblia. Ele vai derrotar Satanás o quê? Com canhão? Com espada? Não, com sopro o quê? Da sua boca. Então, é tudo muito claro para a pessoa entender. É isso que nós precisamos ver. O que dirige a nossa vida? É o conhecimento da palavra de Deus. É ter a graça e o Espírito de Deus dentro de nós para poder aplicar essa palavra às nossas vidas e para poder transmitir essa palavra àqueles que ainda não a conhecem. Porque dentre estes estão ainda escolhidos de Deus que ainda não foram despertos e que precisam ser despertos. E isso que nós precisamos ver, a importância de se pregar o Evangelho. É porque nós não sabemos quem é que vai ser salvo. Só quem sabe é quem? É Deus. Só Deus sabe isso, irmãos. Nós não sabemos. Então nós não temos que, não, aquele ali nunca vai ser daquele jeito. Irmãos, a gente não sabe. Essa que é a grande verdade, só Deus sabe. De repente aquele que você acha que não tem jeito nenhum, que é péssimo, aquilo tudo, é aquele que Deus quer salvar. E aquele que aquele ali vai ser fácil, ele está dirigindo, nunca vai. Ele tem uma resistência dentro dele e ele nunca vai, e Deus já sabe. Nós não sabemos, mas Deus já sabe que ele não vai mesmo, não adianta, ele não vai mesmo, tá? Então, mas nós não sabemos. Então nós não podemos discriminar ninguém, tá? Isso aí, ó, prega o Evangelho para todo mundo, nós não sabemos quem vai ser salvo. Amém. Quantos mais forem salvos, glória a Deus por isso. Essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho para a salvação, tá? A igreja não foi chamada aqui para ser rica, a gente vê irmãos aí preocupados com riqueza, né? E ganhar, investimento, isso, quer dizer, tudo bem, foi chique, mas não é esse o propósito de igreja, tá? Igreja não. Igreja é para salvar a alma, é para levar o Evangelho, pregar o Evangelho, é para estar ensinando um ao outro, para estar incentivando ao outro a permanecer na presença do nosso Deus. E agora vamos chegar às conclusões aqui, né? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então Paulo ele termina aqui essa epístola, depois de passar essas orientações à igreja de Tessalônica, trazendo uma palavra de consolo, né, para que Deus venha confortar aqueles corações, para que Deus ia acender neles a esperança, né? Então uma coisa que a igreja não deve deixar apagar, a sua esperança, ela não deve deixar de ser consolada pela pregação da palavra de Deus, né? Está incentivando, exortando um ao outro, né? E que nós possamos também ter toda boa obra, tudo aquilo que agrada a Deus, né? O fruto do Espírito, a assistência ao irmão que está necessitado. Através disso a gente tem confirmado também as boas obras, né? A presença de Deus, a fé operante em nossas vidas. Então é importante, né, que como essa carta tenha chegado ali aos irmãos de Tessalônica, né, ela também chega ao seu coração agora. Talvez você que esteja aí com o coração atribulado, pensando, né, puxa vida, né, Jesus já está aqui e eu não estou preparado. Primeiro que ninguém está, né, você vai estar mesmo quando estiver no céu. Segundo que primeiro tem que acontecer esses eventos, tá, irmãos? O homem da iniquidade, ele lá no templo, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, somente quando essas coisas iniciais acontecerem, é que Jesus ele vai resgatar, ele vai arrebatar a igreja, vai arrebatar os corpos daqueles que partiram e vai fazer aquela transformação maravilhosa num corpo glorioso, incorruptível, né?
Glória a Deus por isso. Então, é tudo no seu tempo, né? Não vamos ser precipitados, vamos ter cuidado com as pessoas que querem enganar, com espíritos enganosos. Não é só pessoa não, tá? Tem espíritos enganosos que penetram na igreja, enganam pessoas também, e essas pessoas são instrumentos para enganar outras, então tem que ter cuidado com isso também. É importante a gente ter essa visão espiritual. A gente precisa saber qual o espírito que está se manifestando, qual o espírito que está falando. É importante isso para a igreja. A gente sabe que tem o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, o Espírito humano, o Espírito homem e o Espírito maligno. Então, nós não podemos desprezar, e a palavra de Deus diz que a gente tem que ter discernimento. Mas a mesma palavra que diz que nós devemos ter discernimento, ela diz que o homem natural, ele só consegue discernir as coisas naturais, aquilo que dá para ver, sentir, ouvir, né? As coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Então, que nós possamos cada vez mais ser o homem espiritual, aquele que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, aquele que tem uma inclinação para as coisas do Espírito. E que Deus ele tem aí falado ao seu coração através dessa palavra no nome do Senhor Jesus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí as considerações daquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu queria ressaltar 3 coisas. É o seguinte, eu gostei quando o senhor falou, né, que o sinal não seria alguém falar na sexta-feira, mas seria sim com a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Isso acalma muitos corações, porque o verdadeiro cristão, como ele não, às vezes até muito ocupado, preguiçoso, eu não vou julgar, ele não se detém realmente em detalhes, e também são poucos os pastores que realmente fazem, porque a palavra diz, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas infelizmente muitas vezes essa verdade ministrada é uma verdade limitada, que deixa pontos sombrios, não é? E o crente fica muito frágil, o cristão fica muito frágil. Então, muito importante esses detalhes que o Senhor esmiuça. Outro detalhe que o Senhor esmiuçou, eu gostei muito, é que os espíritas, os macumbeiros aí do plantão também vão ser perseguidos, né? Os orientais, os budistas, né? Não vai escapar ninguém. Isso é muito importante entender isso também. E por fim, eu fiquei aqui um tempão esperando o Senhor falar, abri até uma outra versão da Bíblia aqui no meu celular, foi com relação à tradição. Porque católico romano, né, apostólico romano, ele é muito enganado pela tradição, mas na verdade é só a palavra, é só pela fé. E o Senhor, mais uma vez, definiu muito bem o que é a tradição. O Senhor falou que naquela época só tinha os 39 livros, aí depois que se completou os 66, então essa é a tradição, né? Eram as cartas dele, o que eles ensinavam, então essa é a verdadeira tradição, porque ele fala assim, irmãos, ele dá, né, ele traz esse consolo, e ele fala como nós temos que viver. Assim, pois, irmãos, no versículo 15, ele fala assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Mas já passou o Antigo, não. Nós temos que analisar o Antigo Testamento com os olhos do Novo, segundo o Novo Testamento. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente fica até amanhã. Então, é muito importante isso. Então, qual é a atitude? É permanecer firme, guardando a palavra, guardando a verdade. E em cima ele fala assim, ó, muito importante, né? Que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também isto chamou mediante o nosso Evangelho para alcançares a glória de Cristo. Ou seja,
foi o que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não fizemos nada por nós. E se alguma coisa nós fazemos de bom nessa terra, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo. Nada vem de nós. O nosso homem natural é completamente comprometido. Só que o nosso homem espiritual, que é controlado pelo Espírito Santo, que pode fazer alguma boa obra, alguma coisa, mas mesmo isso não vai nos acreditar. O que nos acredita é a fé em Jesus Cristo, a fé no sacrifício que ele fez. Então era só isso que eu tinha a falar, pastor. Eu agradeço, e que Deus continue assim, iluminando a sua mente. O senhor fala aí que eu sou prático, objetivo, mas que também que Deus faça com que o senhor revele aos mais simples esses detalhes, para que eles tenham o entendimento do Evangelho da salvação de maneira mais firme em seus corações, sem muitas dúvidas. Então Deus abençoe o senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta. Obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Nós vamos agora nos preparar para aquele momento que é a Santa Ceia do Senhor, né? E nós vamos fazer uma oração. A palavra de Deus é bem clara nesse sentido, né? Ela diz que porque aqui no primeiro livro de Coríntios, primeiro epístola aos Coríntios, né? Epístola, né? Capítulo 11, versículos 26 a 29, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, essa é a palavra de Deus, que ela nos traz aqui, né? Vou colocar aqui no tá? Ali a versículos, botei aqui no nosso chat. O que está dizendo aqui? Não está dizendo, é porque ontem eu briguei, obedeci, fiquei com mal no coração, fiz qualquer outro tipo de coisa que realmente Deus não se agrada. Tudo bem. Deveria até ter consertado logo isso ontem. Mas se não consertou, se conserte antes de participar da Santa Ceia. De maneira alguma está dizendo para você não participar. Muito pelo contrário, está dizendo para você se consertar e participar. Por quê? Porque quando eu não me conserto, eu não quero andar assim mesmo, né? Eu não quero me consertar, eu não quero me certificar, eu quero viver de acordo com o meu nariz. Então estou fazendo aquilo que eu fazia antigamente. Não pode ser, né? Eu tenho que pedir perdão, tenho que me consertar, né? E isso é necessário para que a gente participe da ceia do Senhor. Discernimento do que é o corpo do Senhor Jesus, o que significou o corpo do Senhor Jesus. Discernimento do que significou o sangue do Senhor Jesus, da obra que ele fez lá na cruz. Por isso, aquele que participa da Santa Ceia tem que já ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já ter se arrependido dos seus pecados, confessado e deixado eles, e tem que ser uma pessoa que já assumiu uma posição pública diante do céu, diante dos homens, diante de tudo e de todos, que agora a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Como é feita essa confissão pública? É no momento que você passa pelo batismo nas águas. É a confissão pública. Ok? Então, se você já cumpriu todas essas etapas, você pode participar da ceia do Senhor. Tá? Então, nós pedimos para você separar os elementos, né? O pão, uva. Mas eu estou vendo o culto agora, eu não sabia, né? Não tinha conhecimento disso. Guarda a gravação, né? A gravação fica sempre lá no YouTube, né? Se prepara os elementos da Santa Ceia, lembra que é um momento
de muita reverência, não é de fazer de qualquer jeito, separa o local tranquilo, onde não vai ter interferência, né? Nós estamos diante de Deus, tá, irmãos? Então tem que ter um local tranquilo, procura lá, vai, sobe lá o monte, se for o caso, né? Aí justifica, né? Subir o monte, né, irmão? Tem que subir o monte às vezes mesmo, porque por que Jesus subiu o monte? Porque a pessoa não deixava ele em paz. Está todo mundo empurrando, puxando. O único lugar que ele tinha para orar em paz era o quê? Era no monte. Porque se ele andasse pela rua, tinha um monte de gente atrás dele, então ele tinha que ir para o monte. Então, se você está nessa situação também, ó, eu estou igual a Jesus, né? Em casa, rádio gritando, pessoal brigando, falando besteira, não tem como ter um lugar ali que eu vou sentir a presença de Deus, porque toda hora o capeta está tentando lá. Então, vai para o monte, vai para o parque, vai para o lugar que você vai ter um lugar a sós com Deus, né? E faça isso, tá? Faça isso. Deixa eu ligar aqui que a nossa energia está. Tá? Então faça isso, tá? Tem esse momento com Deus aí depois. Você não vai conseguir participar agora porque viu o vídeo agora, né? Então você para o vídeo, você está vendo aí, tem esse lugar, já está no lugar, dá uma parada no vídeo, já viu, né? E dá continuidade aí nessa coisa. Bom, eu vou orar agora. Vocês também vão orar. E é o momento que a gente vai procurar colocar a nossa vida diante do altar. Se tem alguma coisa aí que precisa consertar, aproveita a oportunidade para consertar, né? E também nessa oração nós vamos apresentar, se quiser deixar preparados os elementos da Santa Ceia, já deixe preparados os elementos da Santa Ceia, que nós vamos aproveitar e apresentar os elementos da Santa Ceia a Deus nesse momento. Amém? Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Estamos aqui reunidos, meu Deus, fisicamente. Estamos reunidos também através, meu Deus, da internet, pessoas que estão em lugares diferentes, em lares diferentes, em cidades diferentes, em localidades, países diferentes, mas todos reunidos no mesmo propósito, de servir ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de cumprir aquele memorial, aquela ordenança que o Senhor nos deixou de realizar essa Santa Ceia até que o Senhor volte. E nós queremos participar dessa Santa Ceia de uma forma digna, discernindo o corpo do nosso Senhor Jesus, discernindo o sangue do nosso Senhor Jesus, discernindo esta obra maravilhosa que nos proporcionou a salvação. Então, meu Deus, olha para cada coração agora, para essa vida que nesse momento confessa o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, essa pessoa que ainda tem uma mágoa no seu coração, mas que neste momento ela diz: arranca, meu Deus, essa mágoa, eu não quero, me perdoa, eu quero prosseguir, eu libero o perdão para aquela pessoa, eu quero prosseguir. Aquela pessoa, meu Deus, que nesse momento está diante do trono da Tua graça, que cometeu alguma coisa que o Senhor não se agrada, que ofendeu, que fez, que falou, que pensou, que nesse momento ela se arrepende, nesse momento ela coloca diante do trono da Tua graça, falando: meu Deus, me perdoa, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero, eu preciso participar da Tua Santa Ceia. Porque o Senhor nos ensinou que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. E nós queremos ter parte contigo, Senhor. Então limpa agora, eu te peço, meu Deus, cada coração. Limpa, Pai, purifica, perdoa os pecados, em nome do Senhor Jesus, para que todos possam participar devidamente da ceia do Senhor. Eu entrego cada alma, entrego cada vida nas Tuas mãos agora. Meu Deus, aqui estão os elementos desta Santa Ceia. Essa pessoa que está orando comigo, ela está aí apresentando ao Senhor estes elementos, o pão e o suco de uva. O pão representando a carne do Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós
nós consagramos a Ti esses elementos, apresentamos a Ti, Pai. Nós sabemos que é um memorial, Pai, mas que espiritualmente, pela fé, pela obediência, seja o Senhor nos fortalecendo espiritualmente, renovando a nossa fé, nos capacitando, meu Deus, para que possamos enfrentar, superar, vencer as nossas lutas, os nossos problemas e as nossas dificuldades, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, esse pão, abençoa este suco, entra com poder e glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, e ministra a Tua presença, a saúde, a cura, a libertação, a conversão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, assim nós entregamos nas Tuas mãos cada vida, cada alma, para que todos possam participar da Santa Ceia do Senhor, dignamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos, nesse momento, fazer mais um louvor ao Senhor e depois nós vamos à ministração da Santa Ceia. Vamos louvar os Deus com o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminta tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tombar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dando continuidade aqui. A administração da Santa Ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo
Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Esse pão representa o corpo do Senhor Jesus. E todas as vezes que nós nos reunimos para a Santa Ceia, Ele mandou que nós participássemos desse pão. Então receba aí o corpo de Cristo. Apresente a Deus agora esse pão. Meu Deus, aqui está o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. O corpo que foi surrado, humilhado, passou por diversas privações, recebeu uma estaca para prender naquela cruz, sofreu muito pelos nossos pecados, sofreu muito pelas nossas culpas. E hoje nós estamos aqui para fazer esse memorial, para agradecer ao Senhor Jesus, para reconhecer essa obra maravilhosa que somente Ele poderia fazer por nós. Senhor Jesus, nós reconhecemos, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui participando desta ceia, participando do pão, representando o seu corpo. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus, ele também pegou o cálice contendo o suco de uva e ele revelou para nós que este cálice é o cálice da nova aliança. Uma aliança que não é feita com sangue de bodes, de cordeiros, com sacrifícios. Não é feito pelo esforço humano, mas uma aliança que é feita pelo sangue do Filho de Deus. O sangue do Senhor Jesus. O sangue que nos liberta de todo pecado, de todo mal. O sangue que nos comprou, que nos redimiu, o sangue que nos santifica, que nos purifica, o sangue de Cristo. Então, receba aí o sangue do Senhor Jesus. Apresente o cálice contendo o suco de uva a Deus. Meu Deus, naquela cruz, Teu Filho, o nosso Senhor Jesus, Ele foi sacrificado pelos nossos pecados e derramou até a última gota do seu sangue para a nossa salvação, para a nossa libertação, para que nós pudéssemos ser libertos do poder do pecado, da morte e do inferno. E nós estamos aqui reconhecendo essa obra que somente o Senhor Jesus, somente Ele poderia fazer por nós. Nós estamos aqui em obediência a este memorial que Ele nos ordenou, até o dia da sua vinda. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta salvação. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa obra maravilhosa. Glorificado e exaltado seja sempre o teu santo e poderoso nome. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Precisamos de ti, ó Deus Todo-Poderoso.
Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos fortalecendo, renovando a nossa fé, nos capacitando, Pai, para que possamos passar por essa peregrinação e alcançar a vitória na vida eterna que o Senhor Jesus nos concedeu. Muito obrigado, Pai. Agradecemos ao Senhor pela obra maravilhosa que o Teu Filho fez por nós, o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, lembrete sobre o culto da semana que vem, e por questões operacionais o culto ele será noturno, tá? Então aquele culto que começa às 18 horas, tá bom? Então coloque aí, a gente vai passar o link, né? Para todos aqui que estão participando. Nós colocamos também o link aí no YouTube, né? Então o culto semana que vem será às 18 horas e não às 8h30 da manhã, como de costume. Na outra semana, no dia 23, né? Então teremos o culto no seu horário normal e também por questões operacionais, né? Você vai agendando aí, no dia 30 o culto também será noturno, tá? Voltando no início de abril ao seu horário habitual. Vamos então, nesse Pastor Aguilar, é dia 16. Então, 16. Dia 20... Você falou 23. Então, eu fiz uma escala aqui, dia 16 o culto será noturno, dia 23 no seu horário normal, às 8h30. No dia 30 ele torna a ser noturno de novo. Eu fiz uma escala para quem quiser já agendar, mas eu vou falando, nos outros cultos eu vou falando também. É que eu gosto de falar para a pessoa ir se programando aí direitinho, tá bom? Então, irmãos, agora a gente vai fazer aquela oração, né? Você vai colocar diante de Deus aí a sua vida. A gente sempre pede aos irmãos aí para priorizar as coisas espirituais, né? As coisas do Espírito, porque se o Espírito vai bem, as outras coisas vão se encaixando, né? Mas se o Espírito vai mal, aí fica difícil, né? Complicado esse negócio aí. Então, coloca as coisas espirituais, fortalecimento, renovação de fé, abrir a visão espiritual, né? Guardar a casa, repreender as coisas malignas, coisas espirituais, coloca isso em primeiro lugar. E depois, claro, sempre, né? Tudo deve ser colocado diante de Deus. Não negligencia nada. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem o Senhor Jesus não podemos fazer nada. Então, casamento, relacionamento com filhos, problema aí com trabalho, com finanças, coloca diante de Deus, né? Estão me perseguindo lá na faculdade, estão me perseguindo lá no trabalho, estão me perseguindo lá no meio que eu estou inserido. Coloca diante de Deus, fala com o Senhor, né? Vai abrir a sua mente também lá para te dar direção de como proceder, né? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, coloque também as coisas seculares diante de Deus, porque nós precisamos dele em todas as coisas. Bom, então o irmão Luiz ele vai fazer essa oração, como sempre ele faz aquela oração de intercessão geral que o Espírito Santo dirige ele a fazer, né? E nós vamos estar orando aí, concordando com o irmão Luiz, concordando com a oração que cada um dos irmãos vão estar fazendo aí, tá bom? Mas faça, tá? Abre a sua boca e fala com Deus. Irmão, só fica no negócio do ora por mim, ora por mim. Deus quer ouvir a sua voz também. Está na hora de começar a comer alimento sólido, né? Está na hora de começar a se fortalecer espiritualmente. Então, abre a sua boca e fale com Deus, coloque diante de Deus aí as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. É isso aí, pastor, como o senhor falou, né? É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, não é isso? Vamos em frente. Vamos lá. Então, nós vamos orar, é evidente tudo que o pastor Aguilar já falou, nós vamos orar, e cada um vai colocando, mas principalmente, no primeiro instante, a questão do fortalecimento espiritual, através da fé em Jesus Cristo, como disse o pastor Aguilar, quando nós estamos realmente orando, quando a vida espiritual está indo bem, as outras coisas, todas as outras coisas da vida também vão bem. Às vezes até por uma resposta, às vezes, nas nossas orações.
e nós entendamos que Deus está demorando, mesmo assim nós temos que viver dando prioridade à nossa vida espiritual. Deus vai resolver. Se realmente é da vontade dele, Deus vai resolver e você vai ficar muito feliz com isso. A sua resposta vai chegar, ele vai suprir a sua necessidade. E também tem a questão do pecado, que nos separa de Deus e não vai atender, ele nem sequer vai ouvir, porque vai formar uma barreira. Quer dizer, ouvir ele vai, isso é apenas uma figura. E a questão também de nós estarmos pedindo segundo a nossa inclinação humana, e não segundo a nossa inclinação espiritual. Muitas vezes nós até sabemos que aquilo não é tão bom, não sei o que lá, mas a gente acaba pedindo e não adianta, não vai receber. Você não vai receber. E não adianta ficar chateado com Deus. E ninguém pode ficar chateado com Deus. Então, considerando tudo isso, vamos fazer uma oração. Sim, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto, Jesus, te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo seu sacrifício de morte para a nossa salvação. Queremos agora colocar diante de Ti, meu Pai, todas as nossas necessidades e seja o Senhor a supri-las, seja o Senhor a nos abençoar, principalmente com a questão, como nós falamos, seja o Senhor a nos fazer a crescer espiritualmente, que tenhamos uma vida espiritual constante diante de Ti e que seja o Senhor a suprir as nossas outras necessidades. As pessoas às vezes precisam de um trabalho melhor, uma questão de desemprego, uma questão de fazer uma prova, um filho nas drogas, uma doença em família, uma separação do casamento. Eu não sei, cada um tem a sua. Coloca diante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, porque nós sabemos que muitas vezes problemas que nós vivemos são causados por nós mesmos. Por isso é muito importante nós permanecer sempre na palavra, que nos vai ajudar a tomar decisões, a não entrar por veredas incorretas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, nos conceda muita saúde aos nossos familiares e a todos os outros que vão nos assistir. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que possamos refletir no que o pastor Aguilar pregou aqui no nosso culto e que possamos realmente sermos cartas vivas de Cristo, que muitos possam enxergar Cristo em nós. Nós queremos realmente ter a nossa fé cada vez mais aumentada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos o Brasil. Eu quero lhe pedir que o Senhor, primeiramente, livre o Brasil da ditadura política, da ditadura do judiciário. Quero lhe pedir que o Senhor não permita que nós venhamos a cair de vez. Eu quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil da fome, do caos, da miséria, do caos jurídico, do caos social, do caos econômico e financeiro. Que o Senhor abençoe os nossos representantes legais, alcance-os com o teu Espírito Santo, para que eles possam entender que eles têm que servir a nós e não se servirem de nós. Entra com providência no meio do Brasil. Seja o Senhor a fortalecer e a revigorar os campos, seja o Senhor a fazer com que a indústria ela volte a florescer, que o comércio seja revigorado e a prestação de serviço. Senhor, em nome de Jesus, nos dá forças para resistirmos até o final desse governo tirano. Nos liberta, Senhor. Eu quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha atenção especial com o estado do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas perderam tudo e já com a idade avançada dificilmente poderão reconstruir o que perderam.
e que eles venham a te encontrar, que eles venham a entender que aqui nós não somos mais do que peregrinos em terras estranhas. Que possamos realmente ter em mente que para nós virá Jerusalém celestial, estaremos diante de Cristo. Eu quero abraçar Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço pelo seu plano de defender o povo de Israel, o Estado de Israel. Por fim, eu coloco nas tuas mãos a vida das pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais e que vão a outros países levar a tua palavra. Estas últimas correndo o risco de perder a própria vida. Seja o Senhor a guardá-las, a protegê-las, e que elas frutifiquem, deem muito frutos. Conceda-lhes sabedoria para levarem a palavra, para que alcancem o mundo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, então, agradecer a Deus, né? Agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos deu, estarmos aqui reunidos para cultuar, por mais essa Santa Ceia, né? Que Ele nos proporcionou aí essa oportunidade de cumprir com essa ordenança, né? Esse memorial que o Senhor Jesus nos deixou até que Ele venha de volta. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por ter nos proporcionado essa oportunidade de ministrar o culto ao Senhor, de participar da ceia do Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu concordo com o coração que o irmão Luiz fez aí, tudo que foi colocado diante do trono da tua graça por ele, e também o coração que cada irmão, cada irmã, cada vida que orou conosco aqui, colocou diante do trono da tua graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, conceda a cada uma destas vidas que estão orando conosco agora, as suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades. Seja o Senhor a suprir a cada uma de suas necessidades e que eles estejam completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que fizerem, no nome do Senhor Jesus. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção do amor de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente restante de domingo. Que Deus te abençoe. Que você fique bem. Fique na paz do Senhor Jesus.